E agora nós vamos iniciar o nosso primeiro painel com um tema que talvez seja o tema mais relevante, mais importante, o tema mais discutido e aguardado em torno do nosso mercado, de toda a criptoeconomia, que é a regulação. E para falar sobre desafios regulatórios, que inclui tributação, prevenção à lavagem de dinheiro, câmbio, aprimoramento do arcabouço legislativo e regulatório, a gente reuniu um time de craques. E eu tenho a honra e a satisfação de começar a montagem desse painel convidando uma entusiasta do setor, uma das maiores especialistas no Congresso Nacional do nosso setor. E sem mais delongas, eu anuncio Sua Excelência Soraya Tronic, senadora da República, por favor. No mesmo sentido, senadora Soraya, versão masculina, outro grande parlamentar, entusiasta, um colega querido, né? E que para nós é uma imensa satisfação contar com um profissional, um parlamentar da envergadura do senador Carlos Portinho, Sua Excelência, senador da República, por favor. Para compor o painel, convidamos a senhora Lilian Marques, chefe da assessoria técnica da presidência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso e emérito CAD. Para juntar-se a esse time, eu convido o amigo, ex-presidente da FEBRABAN durante muito tempo, né, e que agora está com fé, alma, corpo, cabeça e coração no mundo cripto, Murilo Portugal, por favor. Finalmente, eu tenho a honra de anunciar um dos maiores especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro no país, um servidor federal premiado, que é referência no setor, que já ganhou prêmios e distinções pelo trabalho que tem feito e ajudado na segurança de todos. Carlos Rezende, do Ministério da Justiça, por favor. E para mediar esse debate em torno desse time de craques, não poderia ser outra pessoa, né, o presidente da AB Cripto, meu amigo Bernardo Sru. Muito bem-vindo, Bernardo. Senhoras e senhores, o painel é de vocês. Aproveitem. Bom dia a todos. É um primeiro painel do nosso grande dia. Quero agradecer a todos. Vou colocar mais aqui, né? Porque ontem já reclamou. Então, quero agradecer a todos. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por estar aqui conosco. É um grande dia. A gente acredita que estamos, de fato, muito próximo à institucionalização daquilo que a Bcrypto acredita e daquilo que a Bcrypto pratica entre seus associados, que seus associados cumprem. Que nós estamos falando aqui de regras de organização do setor, e o primeiro grande passo nós demos ano passado, um grande
uma grande luta nós tivemos e ficamos muito felizes em chegar no final do ano passado com a aprovação do projeto de lei, o sancionamento, né, da lei. Então, hoje nós podemos dizer que nós temos, sim, uma lei, graças ao trabalho. E, de fato, nós estamos a poucos passos, a poucos dias dessa entrada em vigor da lei e esperando ansiosamente o decreto, da qual vai trazer, de fato, a institucionalização desse pensamento que nós acreditamos, dessa regra da organização e, de fato, aqui de trazer mais segurança para todos. Então, estou muito feliz hoje a gente poder conversar um pouco sobre isso e fazer um bate-papo aqui para a gente abordar esse assunto. Então, já indo aqui ao ponto, gostaria de começar com a senadora Soraya. Senadora, muito obrigado por hoje estar aqui conosco. A senhora tem tido um entusiasta do tema, tem defendido realmente a bandeira, trazendo segurança, né, bandeiras muito importantes em termos do que o mercado precisa, de como estabelecê-lo. E aqui, senadora, basicamente, eu queria trazer a pergunta justamente como é que você acha que o setor, ele hoje, ele está, né, projetado, e o que você acredita que nessa evolução nós precisamos em termos de segurança, em termos de trabalho. Bernardo, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu preparei um outro formato, eu não sei como que você quer discutir isso, justamente para que eu traga algumas informações mais técnicas e, se possível, no púlpito pode ser, só para destacar como está tramitando e como nós estamos rompendo essas barreiras. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bernardo, seu nome. Mais uma vez agradeço o convite da Becripto. Quero cumprimentar o meu amigo senador Carlos Portinho, cumprimentar a senhora Lilian Marques, chefe da assessoria técnica e presidente do CAD, o senhor Carlos Renato Xavier, da Rede Lab, Murilo Portugal, ex-presidente da FEBRABAN, quem tive a oportunidade de receber algumas vezes em meu gabinete, cumprimentar todos vocês nessa manhã de hoje. Bom, eu sempre tive a orientação de trilhar pelo caminho do meio na minha trajetória política e pessoal, e foi justamente essa toada que me trouxe para a pauta dos ativos digitais. Tudo isso por quê? Pelos estigmas que esse setor enfrenta. E por mais que eu seja uma nativa analógica, né, é assim que fala, eu vejo que muita gente aí já é digital, e lá na nossa casa, Portinho, é duro entrar nessa seara. Mas, enfim, eu sempre reconheci a necessidade de abrir portas e dessa vanguarda. E o setor sempre foi muito estigmatizado, não é verdade? Então, visto com maus olhos, como pirâmide financeira. E eu, gente, além de advogada, tenho meus processos, a gente pode advogar, ainda só tem algumas restrições, mas além disso, eu sou moteleira. Eu sou do setor moteleiro, um setor estigmatizado, que paga seus impostos, é legalizado, mas tem 1000 restrições por conta do preconceito. Além de tudo, emprego presidiárias do sistema semiaberto no meu estado. Então, também isso traz um estigma. Então, por isso que eu sempre acredito que na vanguarda a gente rompe barreiras. Então, só para destacar aqui, em 2020 eu apresentei o projeto de lei 4207, no qual eu pude imprimir a minha visão e recepcionar as demandas urgentes e relevantes que o mercado apresentou, e com ele contribuir para os debates e a formação do texto final do PL 4401, hoje a Lei 14.478 de 2022. Eu participei de vários eventos sobre criptoeconomia, e hoje, aqui no Criptorama, promovido pela Becripto e a FENASBAC, minha alegria, sinceramente, é dobrada, Bernardo.
A aprovação do marco regulatório da criptoeconomia é a prova de que realmente a era digital chegou, que nós já sabíamos, mas nós conseguimos romper. Confesso que a tecnicidade do tema também me deixa... Eu cansei de fazer perguntas assim que eu considero absolutamente pueris, idiotas, né? Mas a gente precisa romper tudo isso e se debruçar sobre o tema, porque precisamos, sim, o mundo pede, né? A vanguarda pede que a gente rompa essas barreiras, e romper isso, para mim, foi realmente achei que foi um milagre, porque na nossa casa lá legislativa, o pessoal é bem mais experiente, é mais difícil de tocar nesse assunto. Bom, então, eu sou entusiasta do livre mercado, mas muita gente que é liberal na economia, e nós temos dentro do parlamento, dentro do meio político, gente que é liberal, e chegou a me criticar por eu querer regulamentar, né? Mas eu tive que explicar milhões de vezes que foi o próprio mercado que me trouxe essa demanda. O mercado, quem é sério nisso, sempre teve a vontade de ter uma segurança e de dar segurança jurídica. Então, esse marco regulatório vem para ajudar, regular minimamente e deixar que o mercado cresça, né, da forma que ele vem crescendo. Mas fazer isso aqui no Brasil, para mim, realmente foi um grande milagre, eu jamais imaginei. E isso trouxe justamente... Agora nós temos, depois da aprovação do marco regulatório, eu entrei com o projeto de lei 2.681 de 22, e nesse projeto, em linhas gerais, ele tem o objetivo de separar as atividades de emissão, intermediação e custódia de criptoativos. Ele complementa o marco regulatório dos ativos digitais e dá continuidade ao aperfeiçoamento da matéria no nosso país. E ele trouxe justamente dispositivos capazes de proteger o consumidor e evitar casos como o da FTX, segunda maior corretora de criptoativos do mundo, que quebrou recentemente, dias após a apresentação do meu novo projeto de lei. A FTX quebrou porque não tinha governança corporativa ativa. Ela emitia ativos virtuais, negociava esses assets e era responsável pela custódia. Por ser responsável por diferentes atividades que são interligadas, a empresa alavancou investimentos sem respeitar as regras prudenciais do mercado e se expôs a um risco extremo, se tornando insolvente e prejudicando muita gente. Bom, com a aprovação do PL, a ideia de instrumentalizar a CVM, quero parabenizar vocês também, porque eu sei que hoje é um dia muito importante, é algo também inacreditável. Dias atrás nós não imaginávamos, né? Eu quero parabenizar que essa parceria com a CVM, que traz maior segurança jurídica e mostra que o Brasil realmente está na vanguarda e podemos nos tornar um grande hub que pessoas sequer imaginam o quanto isso pode prosperar e trazer divisas para o nosso país. Bom, não vou me delongar aqui, porque a gente vai continuar nesse bate-papo, mas em linhas gerais era isso que eu gostaria de trazer. E agradeço, Bernardo, agradeço a todos vocês por todo o suporte técnico que tem nos dado e convidar, dá um jeito, né, senador? De repente o senador vira relator desse projeto que está meio dormindo lá no Senado, mas nós precisamos acordar e eu conto contigo para que ele saia rápido quanto isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Senadora, ótimas palavras. Senador, então, eu acho que já pegando esse gancho, justamente a gente tem uma perspectiva, nós temos um ambiente, né, que começou a ser construído em termos de regulação, nós estamos acompanhando todas as suas atividades também, não só da parte cripto, mas também olhando muito para o lado de inovação, de forma geral, e trazendo essa perspectiva de inovação, de novo mercado. O que você acredita, na sua visão, que precisamos aqui galgar em termos de regulação, em termos de regras, para termos um mercado de inovação ainda mais seguro, em especial o cripto também?
Bom dia a todos. Muito bom falar depois da minha querida senadora Soraya, que realmente olha para um tema que é um tema de vanguarda, sim, né? A evolução, a tecnologia, eu tenho dito, ela é inexorável. Quem resistir vai ser atropelado pela tecnologia, é impossível resistir a ela. E as novas relações, as relações também de mercado, né, que acabam se adaptando a essa era digital, a esse novo mundo. A gente vive na era da tecnologia. E o parlamento tem uma função muito especial e muito difícil, como pontuou a senadora Soraya, porque a tecnologia é um instrumento das novas gerações, né? E o Senado Federal, especialmente, ele é composto por parlamentares mais experientes. Eu estou, talvez assim como senadora Soraya, nós no primeiro mandato, né? Mas a verdade é que a grande maioria dos senadores são de outra geração. Eu me lembro quando esse assunto de criptomoeda começou a ganhar corpo, né? Eu pedi para o meu filho, de 12 anos de idade, me explicar o que era isso. E eu não conseguia entender como é que as pessoas estão negociando algo que não tem um lastro, não é o código. E ele me explicava aquilo e eu não entendi. Depois eu encontrei o Marquinho do mercado Bitcoin, na época ele estava no mercado Bitcoin. Eu falei, Marquinho, vem cá, meu filho de 12 anos me explicou que é assim, é isso. Aí o Marcos me explicou exatamente a mesma coisa. E meu filho pedia para mim, né, e foi assim que iniciei a conversa com ele, porque ele queria receber uma mesada. Com 12 anos eu ainda não dava mesada a ele, porque ele queria investir em Bitcoin. Eu falei, meu filho, mas na minha época eu comprava figurinha, porra. Fazia coleção de camisa de time de futebol. Você vai investir porque ele já acompanhava o mercado das criptomoedas. Então, imagina o que é para um Senado Federal de outra geração tratar de temas importantes que no último governo nós lideramos no Congresso, né? Foram muitos marcos, né? Marco de saneamento, marco ferroviário, BR do Mar, né? Que é um marco aí para o setor da cabotagem. E falando de tecnologia, o marco das startups, a lei das startups, que eu pude relatar e que tivemos também, naturalmente, alguma dificuldade no Senado, né, em explicar, por exemplo, o que era o investidor anjo, que figura era aquela, né? Porque as pessoas estão acostumadas à relação de sociedade, relação de emprego. E a gente está entrando na era da tecnologia, na era do trabalho. O emprego formal, carteira assinada, ele vai ser raro, ele vai continuar existindo, mas vai ser cada vez menos, porque o trabalhador ele não quer mais trabalhar para um empregador ou um contratante, ele quer trabalhar hoje aqui para um contratante do Brasil, para outro contratante da Índia, porque a tecnologia quebrou as fronteiras. E as moedas, os criptoativos, eles vêm nessa esteira, e a gente chegou, então, a esse marco que é a lei das criptomoedas, que eu acho, hoje, vendo, inclusive, a iniciativa da senadora Soraya, o senador Marcos Duval também tem duas outras que estão na Comissão de Ciência e Tecnologia, eu acho que a gente não estava maduro ainda no Congresso para avaliar a lei das criptomoedas, exatamente por esse choque geracional. E nós perdemos, e aí eu vou entrar no meu tema específico, duas grandes oportunidades e que agora, através da iniciativa da senadora Soraya e tantas outras, a gente tem a chance de remendar aquela lei. Porque eu apresentei uma emenda justamente para a segregação do patrimônio. Porque não é que a gente tivesse a previsão do futuro, mas é um risco muito grande. Esse segmento todo, ele está se organizando. Ele nasceu desregulado mesmo, ele nasceu porque diziam que era assim, né? Porque as pessoas não queriam pagar imposto. E para ele ganhar escala, ganhar corpo, ganhar legitimidade, segurança maior nas suas transações, a própria segurança jurídica, o setor teve que começar a se regular de alguma maneira, até se autorregular. Quando a gente vê aqui a AB Cripto, né, organizando um evento desse, é o próprio setor que está buscando, numa forma associativa, né, não só estabelecer as suas demandas, né, mas o seu posicionamento, mas dar segurança. Porque o investidor do criptoativo, ele passou a ser aquele que investia antes na Bolsa, dessa geração, né, antiga, que aprendeu o que é criptomoeda,
né? O que é token, o que é NFT, né? Todos os bitcoins, isso até pela inovação no setor financeiro, ele demorou um tempo e ele ganha escala quando mais pessoas investem nos criptoativos, mas as pessoas buscam segurança. Elas querem saber se há uma associação que ela possa buscar até para tomar informação sobre o seu investimento, funcionamento desse mercado. Ele quer saber, hoje, se essa moeda, essa volatilidade, que é natural, né, mas se tem algum sistema de trava. Ele não quer que do dia para a noite o investimento dele vire pó. Ele quer que tenha um mínimo de previsibilidade, né? Então, você vê hoje, essa semana, nos matérias nos Estados Unidos, que a SEC, né, a CVM de lá, né, ela está preocupada com a segregação do patrimônio. Ela está, no caso, por exemplo, da Binance, ela está preocupada com o acúmulo dessas, ou sobre funções, no caso da Coinbase mais recente, né? E ela demanda do legislador que ele traga o mínimo de segurança jurídica e dos reguladores do mercado de igual forma, né? Então, nós perdemos naquela discussão da cripto, retomando aqui, a oportunidade de segregar o patrimônio, né? Para que, no final, o investidor pudesse sacar. Chegou um ponto, numa das crises mais recentes, que você tinha seu investimento numa exchange em criptomoeda e você não podia sacar. E você via ela derretendo e você não podia sacar, né? É isso que o investidor quer? Não. Então, agora eu acho que a gente está maduro, Soraya, para essa discussão da segregação. Inclusive, a mesma discussão que a gente vai ter agora na medida provisória ou na lei que o governo encaminhar sobre as apostas esportivas, né? O seu dinheiro está lá, sabe lá com quem, misturado no patrimônio, sabe lá se existe daquele que está te vendendo um serviço, né? E se ele quebrar, seu dinheiro vai junto? Ou vamos fazer que nem no sistema bancário, que você vai exigir um patrimônio muito maior e aí você vai sim concentrar o mercado, e eu acho que no campo das criptomoedas não é o que o próprio investidor quer, né? Como as fintechs, né? O marco das startups ajudou e o crescimento delas, você quer que tenha mais opções, você não quer trabalhar com 3 bancos, não é a essência da criptomoeda que nasce de uma desregulamentação, né? Mas você quer ter um mínimo de segurança jurídica na segregação. O outro ponto, para concluir, que eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade, também era uma emenda que foi negada na Câmara, né? No Senado foi aprovado, mas na Câmara não, ela caiu, que é essa relação do Estado. Vamos falar agora da relação do Estado com as criptomoedas, né? Porque é lógico que isso vai alcançar o Estado, até pela questão, tenho certeza que vai ser tratado aqui, do rastreamento que a blockchain permite, né? A questão da lavagem de dinheiro. E vamos falar aqui na questão do Estado, das nossas emendas parlamentares. A blockchain hoje, uma criptomoeda, ela permitiria que a gente pudesse acompanhar se aquela emenda que a gente mandou para a saúde, para aquele recurso para a construção de hospital, se ele chegou à construção de hospital, ou se ele entrou naquele fundo de saúde e se perdeu ali dentro, porque ele foi direcionado para um propósito específico. E aí é que vem a ideia fantástica e que eu acho que vai dominar, pelo menos na relação pública, que é o real digital. Porque ele traz maior segurança jurídica, ele traz a legitimidade do Banco Central do Brasil, que é pioneiro, inclusive, no setor financeiro, em novos instrumentos, inovação. Ele provavelmente vai permitir que as relações com o Estado em criptoativos possam acontecer lastreadas numa moeda digital, no real digital. E a gente, naquele projeto, perdeu a oportunidade de prever, porque o Estado só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. O setor público você só faz o que autoriza. Nós, Alex está aqui, nós tivemos uma dificuldade, senadora Soraya, quando houve a tragédia de Petrópolis, eu, até pela minha experiência no marco legal das startups, nós sugerimos, com base no marco das startups, que Petrópolis lançasse uma NFT, que seria a NFT da reconstrução, não da memória da tragédia,
mas da reconstrução, né? E a gente esbarrou, a gente chegou a auxiliar a prefeitura no seu contrato inteligente, com base no marco das startups, aprovamos na Câmara de Vereadores a autorização para que a prefeitura pudesse lançar aquele e deter aquele patrimônio, a NFT como patrimônio público da cidade de Petrópolis, que pudesse ser negociado, só que a gente esbarrou numa dificuldade. Quando eu fui conversar com as exchanges, elas queriam manter a carteira da prefeitura em Bitcoin, e, na verdade, não havia lei que autorizasse, então ela teria que ser transformada em real. Quando a gente vê no Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes com a fantasia de que agora você vai pagar o IPTU com Bitcoin, é puro merchandising, porque você vai pegar teu Bitcoin, vai converter em real e vai pagar da mesma maneira que você paga hoje. Você não está pagando em Bitcoin, a prefeitura não vai armazenar, ela não pode acautelar, ter uma conta corrente numa exchange, porque a lei não prevê. E a gente perdeu a oportunidade de, na lei das criptomoedas, uma emenda que a Câmara derrubou, de autorizar que isso acontecesse. O Real Digital ele vem certamente a esse encontro, mas ele também, na minha opinião, vai precisar de uma legislação para que o setor público possa manter as carteiras em criptomoedas. E isso eu acho que será um segundo passo tão importante quanto a segregação do patrimônio. Muito obrigado. Senador, 3 temas aqui que me puxaram, né, que eu observei que temos uma grande possibilidade. A primeira é a transparência, né, que eu acho que a gente vai abordar um pouco depois, que é trazida pela própria tecnologia, né, uma transparência sem igual, né, nunca antes vista na história, né, da humanidade. Qualquer um pode ter acesso às operações, né, isso traz uma grande transparência. A utilização dessa transparência pelo Estado, muito importante, né? De fato, nós precisamos sim, de fato, de uma adaptação, né, do que existe hoje para poder incorporar essa tecnologia, né, como pagamento, uma coisa simples, né? Por que não pagar seus impostos com cripto, né? Por que não permitir emissão de títulos, né? Já utilizando cripto, né? Então, de fato, a gente precisa dessa adaptação. E um outro tema aqui para nós aqui é muito importante, é muito caro, no sentido de ter bastante visão, né, e apoio no mercado, muito assim, muito ligado também à segregação patrimonial, né, como colocado pelo projeto de lei pela senadora Soraya, muito falado aqui. De fato, a Bicripto, ela sempre se posicionou nesse tema como um dos pilares em termos de segurança para o mercado, né, como muito importante, como um instrumento muito importante para a segurança. E, de fato, para nós é um tema que também não é só importante para os nossos associados, quando fala de segregação, a existência de segregação, mas também para toda a população, para toda a sociedade, né? Com esse instrumento simples, a gente está falando de uma segurança ainda maior para todos aqueles que querem investir com uma atitude, com algo realmente muito simples, né? Que é segregar o que é patrimônio do cliente, do que é o patrimônio da empresa, não permitir que casos de FTX aconteçam no Brasil. Tão simples quanto isso, por isso que nós vemos com tão bons olhos e apoiamos fortemente o projeto de lei da qual coloca esse dispositivo e complementa a nossa lei cripto, o marco das criptos, né? Justamente para inserir e trazer ainda mais segurança. Acho que é muito importante também. Lilian, trazendo um pouco da visão, né, olhando do ponto de vista do CAD, né, nós temos aqui uma grande evolução regulatória, nós temos alguns debates que já se impõem ao setor. Estamos falando aqui, por exemplo, até de uma certa forma, o setor cripto brasileiro em especial, ele tem um cenário que, de certa forma, que concorre deslealmente, né, seja por meio de impostos, né, ou por meio de penalidades recebidas pelas Big Techs em suas plataformas, né? Empresas brasileiras, elas não podem anunciar cripto, né? Tem até uma certa dificuldade fazer isso, né? As empresas brasileiras, as estrangeiras conseguem, né? As que não estão aqui estabelecidas.
Então, de fato, a gente começa a ter um cenário concorrencial e um cenário regulatório também que começa a ter esse crescimento. Qual é que é a sua visão sobre esses próximos anos, né, sobre essa evolução, como isso tende a esbarrar e como é que isso tende a aumentar essas disputas concorrenciais? Claro, obrigada, pessoal. Primeiro, cumprimentar meus colegas aqui de painel. É um enorme prazer, né, estar aqui podendo representar o CAD e mostrar um pouquinho da nossa visão. Eu acho assim, o principal para falar, primeiro, né, que o CAD não é um órgão regulador. Então, a gente não tem nada da nossa função relacionada a regular algum mercado específico, qualquer mercado que seja. A ideia do CAD é justamente a gente atuar de forma preventiva ou até mesmo, né, de forma repressiva, para que não ocorra, né, essas infrações à ordem econômica e principalmente para manter um ambiente concorrencial saudável. Então, a gente tem, né, na parte preventiva, o controle de estruturas que a gente fala, então são as análises das operações de fusões e aquisições, quando uma operação pode gerar ali, né, uma nova empresa, por exemplo, com poder que pode gerar um efeito concorrencial negativo, o CAD faz essa análise e, dependendo da situação, coloca algumas restrições para que essa operação ocorra, ou até mesmo reprova essa operação, né, e ela não pode acontecer. E a gente tem a atuação repressiva, né, que são os casos aí muito relacionados às big techs, porque são empresas normalmente incumbentes de algum mercado que atingem um nível de concentração, um poder de mercado considerável e que por isso acabam colocando algumas medidas, algumas condutas que podem ter o potencial ali de afetar negativamente a concorrência. Então, a gente tem uma série de casos abertos, principalmente ainda, né? Alguns já foram finalizados, mas o mercado digital ele é uma tendência já há algum tempo e a gente vê que não vai modificar nos próximos anos. Muito pelo contrário, a gente vê que, na verdade, vários mercados que seriam tradicionais estão se tornando mercados digitais, né? Tudo acaba indo para o lado digital. E a gente tem até mesmo na parte aí de criptomoeda, né? A gente teve há algum tempo, já foi arquivado, mas a gente teve uma investigação relativa, né? Inclusive, a representante do caso, né, que denunciou para o CAD foi a AB Cripto, né? Que seria em relação a um possível fechamento de contas dos bancos, né? Os bancos incumbentes, ali, os bancos tradicionais, das corretoras de valores, né? Contas bancárias ali. A gente teve uma análise assim muito grande, a gente conversou com o CVM, conversou com o Banco Central, a gente tem essa análise e essa tentativa de sempre ver o posicionamento de outros órgãos do governo, principalmente, mas também de outros players do mercado, para entender o que está acontecendo ali e ver se realmente tem algo que deveria ter uma intervenção do CAD, algo do tipo. A visão do CAD sempre é que a intervenção ela deve ocorrer só se ela for necessária. E isso a gente faz até mesmo em posicionamentos que a gente tem em propostas legislativas. Então, muitas vezes a gente observa que tem um PL que está em andamento, que possui alguma coisa ali que não teria tanta necessidade de estar, ou que poderia estar de uma maneira diferente e que pode melhorar a concorrência. Então, a gente tem até mesmo um posicionamento ali, uma linha, né, no CAD, uma atividade, digamos assim, que a gente chama de advocacia da concorrência, que são essas manifestações para tentar diminuir barreiras à entrada, se existem regulações que não são necessárias mais, que estão afetando de forma negativa a concorrência, a gente faz essa conversa com as autoridades competentes para conseguir minimizar isso. E, inclusive, nesse projeto, na lei, né, recente, mas durante o projeto de lei, o CAD chegou a mandar essa investigação que estava em curso no CAD, quando ela foi concluída, as conclusões, para a comissão relatora do projeto de lei, né? Então, a gente está sempre acompanhando todas essas discussões e tentando trazer o que seria o melhor, né, para a concorrência, que no final é o que vai ser melhor para o consumidor no geral. Então, no caso do mercado de criptomoedas, não é diferente, né? E a gente está ali exatamente para fazer o máximo possível
para trazer essa confiança, essa segurança jurídica e um ambiente concorrencial positivo. Excelente, excelente. Excelente, uma excelente visão. Puxa, aqui o amigo Murilo. A gente está observando, de fato, então nós temos uma crescente aqui, nós já conversamos sobre a lei, seus aprimoramentos que são necessários, né? A interseção aqui com questões mais concorrenciais, aí nós vemos uma questão que observa, na verdade, uma evolução, né? Nós falamos aqui do real digital, né? Estamos falando aqui da transformação do mercado financeiro, o que no evento temos também discussão sobre como é que a tokenização ajuda os valores imobiliários, né? Ajuda esse mercado, né? Como é que a gente entende. Então, cada vez mais a gente tem uma integração ainda maior da criptoeconomia em todos os setores econômicos, né? Quando nós observamos, e claramente o setor financeiro é um deles, né? Eu acho que é o primeiro a ser a existir essa complementariedade, né? A criptoeconomia entrar de forma complementar ao mercado financeiro. Olhando sua experiência, né? Uma vasta experiência aqui olhando justamente para o sistema financeiro brasileiro, seus componentes, como é que você enxerga a criptoeconomia nesse processo de evolução? Obrigado aí pelo convite. Queria também cumprimentar aqui meus colegas de painel, a senadora Soraya, a senadora Portinho, a doutora Lília, o doutor Carlos Renato. E primeiro, começar aqui com um agradecimento ao Congresso Nacional, tanto ao Senado Federal como à Câmara dos Deputados, pela aprovação desse projeto de lei que vai entrar em vigor recentemente, nos próximos dias, né? Eu acho que há realmente, como a senadora aludiu, há um debate filosófico e acadêmico a respeito de regulação, mas eu acho que a regulação é necessária nesse setor, porque os problemas de assimetria de informação, seleção adversa, risco moral, não foram resolvidos por essa tecnologia. Não sei se vão ser algum dia, se for, talvez pela inteligência artificial. Então, esse é um mercado que realmente precisa de regulação, né? E ontem nós discutimos aqui em vários painéis as oportunidades de novas aplicações e novos modelos de negócio que podem ser criados na criptoeconomia, mas tudo isso depende realmente, para se materializar, da segurança jurídica, né? O segundo ponto que eu queria fazer aqui é dizer que eu concordo inteiramente com o que a senadora Soraya e o senador Portinho falaram a respeito da segregação patrimonial. Acho que isso é essencial, separar o patrimônio dos investidores do patrimônio do custodiante ou do exchange que está facilitando aquilo, né? Isso existe em outros países. A legislação europeia que foi aprovada prevê especificamente a segregação patrimonial. Eu acho que é uma notícia alvissareira que existem esses dois projetos lá, mas a minha impressão é que talvez esse assunto possa também ser tratado em sede infralegal, dependendo de quem seja o regulador. Eu digo isso porque no setor bancário, por exemplo, o Banco Central pode estabelecer alguns critérios que não é a segregação patrimonial, mas são equivalentes e com o mesmo objetivo da segregação patrimonial, como, por exemplo, um nível de capital mínimo prudencial, limites máximos de alavancagem, um nível mínimo de manutenção de ativos líquidos. Então, não é propriamente a segregação, porque no setor bancário existe a alavancagem e o uso do dinheiro que é depositado pelos clientes, mas com esses controles todos que foram estabelecidos pelo Banco Central por regulação e não diretamente em sede legal. Então, talvez, até que surja e seja aprovado esse projeto, talvez essa seja uma alternativa, né? Eu acho que o trabalho regulatório não fica só parado nesse assunto da segregação patrimonial, né? Nós temos vários outros temas que seriam importantes
de serem abordados, né? Tem o problema da lavagem de dinheiro, que foi mencionado aqui, tem o problema das relações com o consumidor, que eu aproveito para falar, porque o Ministério da Justiça, que está representado aqui, faz parte, e é o órgão regulador disso. A lei menciona o Código de Defesa ao Consumidor, mas o código foi passado num momento em que esses ativos não existiam, e talvez existam especificidades desses ativos que precisem ser abordadas, né? Então, eu acho que a questão da provisão de informação, principalmente sobre os riscos, que é prevista no Código de Defesa do Consumidor, é essencial, mas talvez haja alguma elaboração que deva ser feita sobre isso, né? E eu acho que proibição do uso de informação privilegiada é um outro tema, né? Mas eu acho que, além de prestar informação, uma outra coisa que seria importante para o desenvolvimento desse mercado, e acho que isso é uma tarefa que compete também ao mercado, e talvez principalmente ao mercado, é a educação financeira a respeito desses novos ativos. Quando eu estava lá na FEBRABAN, os bancos fizeram, em conjunto com o governo e com o Ministério da Justiça também, um grande programa, uma estratégia nacional de educação financeira. Então, acho que esse é um ponto que precisaria também ser tratado no âmbito da regulação, né? Tem um tema que não foi abordado aqui, que é a questão da tributação, mas que eu acho que entra naquela parte das assimetrias que eu mencionei, que talvez precise ser regulado, né? Existe já uma instrução normativa da Receita que estabelece a obrigatoriedade de provisão de informação sobre transações que ultrapassem o valor de R$30 mil por mês, para fins de apuração e, eventualmente, cobrança do imposto sobre ganhos de capital. E, no caso das exchanges que operam no Brasil, as exchanges têm que dar essa informação. O contribuinte ele tem que prover também a informação, mas o fato de que, além do contribuinte prover as informações, as exchanges proverem, permite à Receita verificar se aquela informação, bater e checar se aquela informação é verdadeira ou não. E, no caso de exchanges que são estrangeiras, elas não têm atualmente essa obrigatoriedade, então fica só uma perna da informação que foi prestada e sem possibilidade de comprovação, né? Mas eu acho que, voltando aqui, terminando com a sua pergunta, né, eu acho que a interação desse assunto no setor financeiro como um todo já está acontecendo, né? Os bancos, que são um dos componentes importantes do setor financeiro, estão desenvolvendo aplicativos para o uso de tecnologia blockchain, né? Então, acho que é um tema que vai se espalhar para o resto do setor financeiro e para a economia real, né? E talvez isso dê uma nova perspectiva até para a própria internet, né? Porque a internet surgiu como um mecanismo de difusão e transmissão de informação, mas a dificuldade é que você não sabe se aquela informação é verdadeira ou não é verdadeira, se aquele usuário existe ou não existe, né? Então, essas dificuldades de ter essa segurança impediu até agora que a internet fosse também usada como uma rede de transação de valor. Talvez essa nova tecnologia blockchain permita uma passagem da internet de apenas uma rede de transmissão de informação para uma rede também de negociação de valor, né? Então, acho que existem muitas oportunidades. Acho que eu já passei aqui do meu tempo. Agradeço aí o convite mais uma vez. Murilo, acho que o ponto que você trouxe foi muito importante, né? Hoje a gente vive uma simetria de fato, né? Nós temos uma simetria, né? Quem está aqui formalmente estabelecido, né? Nossos associados aqui, eles hoje, de fato, eles sofrem com uma simetria. Então,
Começamos ali, falamos um pouco dos anúncios, como empresas aqui que são formalmente estabelecidas terminam recebendo penalidades em termos de anúncio. Um outro ponto que você citou foi os impostos, né? Então, nós temos essa simetria, as empresas que estão formalmente aqui estabelecidas, que têm seus administradores aqui, que estão aqui, né? De fato, eles pagam os impostos, estão dentro da regra tributária, reportando suas informações, enquanto empresas que não estão no Brasil, mas fornecendo serviços para brasileiros, né, não respeitam essas regras e, de fato, têm ali, não estão sob a mesma regra, portanto, não pagam os mesmos impostos. Eu acho que um dado importante, né, ano passado a gente fez uma grande pesquisa do setor, né, no conjunto com a LCA, e nosso setor é um setor que já é atualmente ultraprodutivo, né? A gente está falando de um setor que já arrecadou em 2021 314 milhões de reais. É um setor que já gera 10 mil empregos por ano. Então, nós temos um setor de fato real no Brasil. E nós temos um potencial, né? Se nós todos estivéssemos pela mesma regra, a gente estava falando de o dobro de arrecadação, né? Talvez estaria falando aqui do dobro de empregos, né? Então, de fato, a gente tem uma questão de desenvolvimento, né, que colocando-os todos sobre a mesma regra, a gente tem aqui uma possibilidade de colocar o Brasil aqui nos top 5 do mundo, por que não? E aqui é com o elemento do jogo. Como o ministro Haddad está no momento de caçar jabutis, né? Talvez esse seja um dos jabutis a serem caçados. Meu amigo, trazendo aqui para ti, eu tenho uma pergunta, Carlos, sobre muito do que nós acreditamos. Tá? Nós temos uma autorregulação desde 2020, temos aqui um forte trabalho no que condiz à criação de regras, boas práticas. De fato, esse é um momento muito especial para nós, porque nós estamos a um passo de ver todo esse trabalho que nós fazemos em termos de organização entre o mercado reunido. De fato, estamos a um passo da institucionalização dessas práticas, né? Estamos falando a um passo justamente de termos um processo de prevenção a lavageiro, por exemplo, que não é só da autorregulação, não é só aqui praticado pelo mercado, mas também cobrado pelo Estado e essa colaboração. Bom, olhando aqui por todas as iniciativas que eu venho acompanhando, como o RedLab, né, e todo o trabalho em relação ao Ministério da Justiça, como é que você acha, como é que você acredita, né, que de fato pode existir essa colaboração entre mercado e funções? Obrigado, Bernardo. Cumprimentando meus colegas de painel, bom dia a todos. Me permita, antes, Bernardo, me falar um pouquinho da RedLab, é só um ponto. Muita gente ainda não conhece a RedLab. A RedLab é um programa do governo federal, no âmbito do Ministério da Justiça, é um programa permanente em que estabelece regras de convívio entre os diversos laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. E aí, depois a gente passa para vocês a portaria, para que vocês vejam melhor. Mas qual que é o nosso grande mote? Nosso grande mote é reunir todos os órgãos que fazem parte da RedLab através dos seus laboratórios. Nosso mote, então, é trabalhar na persecução penal, mas também nas atribuições administrativas de alguns órgãos, como o CAD, Receita Federal, TCU, auxiliando na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate à lavagem de dinheiro na persecução penal. Somos 62 órgãos, estamos em todas as unidades da federação. Todos os estados brasileiros hoje, o Distrito Federal, tem pelo menos uma unidade de RedLab, uma unidade de laboratório. E esse nosso trabalho reflete em boas práticas para o mercado também de criptoativos, de moeda virtual, de ativos virtuais. Bom, com relação a isso, nós entendemos, e aí eu queria deixar um recado muito claro para todos que estão aqui, que nós, dos órgãos de persecução penal, nós não somos contra de maneira alguma aos ativos virtuais. Recebemos com grande entusiasmo essa lei, parabenizando, então, o Congresso, né, as casas legislativas, pela iniciativa. Vem em excelente hora. Sei que a Bcrypto e os demais prestadores de serviços já desejavam essa regulação, essa regulamentação, essas diretrizes vêm nessa linha, porque ele traz segurança à atividade que vocês prestam, né? E, acima de tudo, segurança ao consumidor. Há muito consumidor hoje, Bernardo, que não investe, não utiliza os ativos virtuais, não se cadastra, não faz uma conta numa prestadora de serviço, porque acha que, como o mercado não é regulado, é um mercado ilegal. Não, não é ilegal, é seguro, a tecnologia é segura.
Nós confiamos na tecnologia e a prevenção à lavagem de dinheiro, ela vem no intuito de fortalecer a segurança desse setor. É um ecossistema, a gente nem chama mais de sistema, a gente chama de um ecossistema, de tão grande que ele é transnacional. Os ativos, o colega mais cedo aqui na apresentação disse que uma pessoa que estava fora depositou o Bitcoin na conta e ele imediatamente sacou, e é isso mesmo, essa agilidade é o que todos nós queremos com segurança. Então, nós não somos contra, o Estado não é contra, está aqui o representante direto das casas legislativas para afirmar isso comigo, que o Estado é favorável. Agora, nós temos uma preocupação que é, bom, a lei está aí, é uma lei boa, claro, em algum momento ela vai precisar ser revista em alguns pontos específicos, mas e a regulação com relação à prevenção à lavagem de dinheiro? Me permita falar sobre isso, os colegas já trouxeram questões bem relevantes aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a prevenção. Ainda não se decidiu, ou se já se decidiu, ainda não ficou claro se vai ser o Banco Central, se vai ser a CVM, o órgão regulador, ou serão os dois. A lei sai daqui a 20 dias, passa a vigorar. Claro que a lei ela deixa 6 meses para que o órgão regulador imponha alguma regra, inclusive de compliance, de prevenção à lavagem de dinheiro, mas se não for instituído formalmente um órgão, passa a ser o COAF, para prevenção à lavagem de dinheiro, na sua função residual. E aí eu pergunto, vamos deixar chegar a esse ponto para começar a discutir as boas práticas para prevenção à lavagem de dinheiro? E quando a gente fala prevenção à lavagem de dinheiro, a gente está falando de segurança para esse ecossistema. Evitar, acima de tudo, que pessoas mal intencionadas utilizem esse ecossistema para práticas ilegais. Não é isso que a gente quer. A gente quer a segurança para que o consumidor tenha a livre iniciativa de escolher a sua casa, a sua prestadora de serviço e estar seguro ali naquelas práticas, de acordo com o que todos os colegas aqui já mencionaram. Então, nós incentivamos que essa conversa haja um diálogo. Vamos supor que seja o Banco Central e a CVM, como muito vem dizendo por aí. Tenho certeza que eles vão fazer um excelente trabalho. A carta circular, na verdade, do Banco Central, ela a 3798, se eu não me engano, ela é excelente para o sistema financeiro. Mas estamos tratando de um outro ecossistema, que, em que pese tenham similaridades, não são iguais. Então, não se aplica, e aí é o nosso receio, não se aplica diretamente essas regras de compliance para esse mercado. Então, se hoje sair algo muito estrito, parecido com o que se tem lá, desconfiamos ou acreditamos que ela estará fora do contexto do mercado de vocês, do mercado dos ativos virtuais. E quem mais entende do mercado de ativos virtuais hoje? São as exchanges, são as prestadoras de serviços, são as associações que as representam. Então, a gente pugna por um diálogo entre vocês, entre o órgão regulador, que ainda não sabemos quem é, imaginamos, mas não temos certeza, a academia e as partes interessadas. Né? É óbvio que não estão falando aqui de abrir um processo em que chame a população de forma geral para debater, mas aquelas pessoas reconhecidamente experientes no tema deveriam estar tratando desse assunto desde a publicação da lei, ainda que ela entrasse em vigor agora, em junho. Então, esse tema é um tema muito caro e o nosso receio é que essa demora dessa definição ela cause algum impacto negativo para o ecossistema e para a própria prevenção. Se você me permitir, eu acho que ainda tenho uns minutinhos aqui, não quero passar do tempo, eu vou dar um exemplo. Onde está o ativo virtual? Onde está o ativo virtual? Você falou uma coisa muito interessante. Ela é pública, a chave é pública, você consegue mapear, ela é transparente. Mas isso deveria inibir que pessoas que têm intenções espúrias utilizassem esse mecanismo para fazer a lavagem de dinheiro, transitar valores ilícitos. Acontece que a lavagem de dinheiro é justamente o crime oculto. Ele pugna por isso, ele deseja isso, novas tecnologias, a agilidade e uma forma em que ele dê a pseudo-aparência de legalidade àquilo que é ilícito. Quando a gente está falando disso, isso não quer dizer, então, que esse mercado é mais protegido em razão da tecnologia do blockchain do que a tecnologia aplicada no sistema de pagamento do sistema brasileiro. Não, sabe por quê? Porque eles vão utilizar interpostas pessoas, eles vão utilizar diversas pessoas, na verdade, para dar uma aparência legal a uma movimentação ilícita que tem uma origem ilícita, sendo redundante, mas que a gente não perceba. Por isso é tão importante os 3 pilares da prevenção à lavagem de dinheiro. Conheça o seu cliente, importante mais, o registro desses clientes, a due diligence adequada com relação a esses clientes, e eu gostaria de tocar um pouco mais nesse assunto, a comunicação daquilo que é suspeito, mas quem deve dizer o que é o suspeito? A autorregulação por si só? Vocês fizeram um excelente trabalho em 2020, mas precisamos agora do apoio de quem também tem muita experiência nesse mercado.
seguindo, inclusive, as orientações internacionais do GAFI. O Fórum Econômico Mundial publicou, há 20 dias atrás, um relatório muito interessante, onde ele prega que a regulação dos ativos virtuais ela deva ser globalizada. Isso não significa que nós não devamos pensar no nosso caso específico, mas em algum momento, por ser transnacional essa atividade, com muita facilidade, deveria existir uma taxonomia, uma descrição, uma identificação muito clara dos tipos de ativos virtuais que são transitados no mundo, ou pelo menos nas principais economias, nas mais fortes, para que a gente pudesse falar disso par e passo com as nossas contrapartes estrangeiras. Então, se a gente fala de um tipo de ativo aqui e os Estados Unidos tratam lá de uma outra forma, isso dificulta a interação, a prevenção e o rastreio de uma possível ilicitude. Mas o meu contexto aqui não é para falar da persecução penal, por favor, não é isso. O que eu quero dizer é, estamos abertos a discutir o tema, gostaríamos muito de poder colaborar com tudo que nós já identificamos de situações que devem ser ou que poderiam ser tratadas na regulação para que a prevenção à lavagem de dinheiro, nesse sentido, a prevenção a esse ecossistema, fosse o mais forte possível dentro das nossas possibilidades, sempre levando em conta a abordagem baseada no risco. Identificando os riscos, a gente consegue aplicar melhor os recursos que são escassos naqueles problemas que são os mais relevantes. Minha palavra inicial é essa, eu acho que a gente não vai avançar muito em razão do tempo, mas eu quero te agradecer e fico à disposição para a gente conversar mais a respeito. Obrigado. Meus amigos, estamos chegando ao fim do painel, um bate-papo excelente. Por favor, Murilo. Obrigado, Bernardo. Eu acho que o Carlos Henrique o Renato levantou um ponto importante aqui sobre quem vai ser o regulador, né? Quem vai ser o regulador? Os ativos digitais, eles podem ser ativos financeiros, podem também ser representações de ativos reais, mas tratando aqui só dos ativos digitais que são ativos financeiros, né? Possivelmente, como ele falou, essa regulação vai ser compartilhada entre o Banco Central e a CVM, porque nós temos ativos financeiros que são de natureza monetária, que são regulados pelo Banco Central, ativos financeiros que são de natureza creditícia, né, que são regulados pelo Banco Central, e os ativos mobiliários, que são regulados pela CVM, né? Mas eu acho que o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: nós temos que ir além da regulação, porque a regulação é o primeiro passo. Então, além da regulação, você tem que ter a supervisão, senão a regulação é uma coisa vazia, porque ninguém está supervisionando se aquela regulação está sendo cumprida ou não. E, além da supervisão, você tem que ter a punição para quem foi supervisionado, viu que não estava cumprindo e ser punido. Então, na escolha do regulador, eu acho que é muito importante o Poder Executivo avaliar qual desses órgãos tem a maior capacidade de exercer essas três funções, de regular, de supervisionar e de punir, né? Isso envolve não só ter quadros suficientes, quadros bem treinados, mas estar presente em todo o território nacional, né? Então, é um tema importante. Você está escolhendo não só o regulador, mas o regulador vai supervisionar e o regulador vai também, além de fiscalizar, punir. Só esse ponto. Perfeito, perfeito. E a gente está falando até de uma adição, né, ao escopo desses reguladores, né, o que provavelmente também vai exigir um bom investimento por parte deles, até para se adequarem, né, esse ponto. É um excelente ponto, Murilo. Infelizmente, a gente está chegando ao fim, o bate-papo está maravilhoso. Vou passar a palavra ao final, mas antes de tudo, eu queria agradecer senador, senadora, Lilian, Murilo, Renato, muito obrigado aqui, passar a palavra para vocês, para a consideração final, mas de antemão já deixo aqui meu agradecimento, muito obrigado por disponibilizar um espaço num dia tão corrido e tão cheio para estar aqui conosco, para compartilhar um pouco de toda a visão de vocês e de toda visão sobre o setor também. Então, para nós é muito importante. Muito obrigado. Bernardo, obrigada. Quero agradecer a vocês pela oportunidade. Dizer, Carlos, da minha alegria, a gente já conhece a opinião do Murilo, mas da minha alegria em ver as portas abertas do Poder Executivo para que consigamos regular. Só queria trazer um fato. Em 2018, apareceu uma demanda no meu escritório
uma empresa de bitcoins aqui adquiriu numa plataforma americana um certo número de bitcoins e um ataque hacker tal roubou, simplesmente sumiram 45 mil bitcoins na época. Eu fui a Boston contratar um advogado e eu fiquei pasma da falta de... Porque a gente sempre imagina os Estados Unidos, né, avançado nessas questões judiciais e nessa vanguarda, e eu fiquei muito decepcionada. Tanto que não havia responsabilidade solidária com a empresa, porque essa plataforma também tinha uma empresa muito grande, a maior dos Estados Unidos, de proteção cibernética. Nós não conseguimos a proteção para o consumidor, nós não conseguimos avançar numa responsabilidade solidária. Se você abre uma plataforma, você tem que ter responsabilidade com aquilo que está lá. Então, eu fiquei muito chocada que nos Estados Unidos nós ficamos sem meios de resolver o problema do cliente naquele tempo. Eu não sei como avançou, mas do meu orgulho aqui no Brasil, um país em desenvolvimento, estarmos tão avançados. E esse orgulho parte do mercado, parte de vocês. Porque se vocês não fossem nos procurar, nós nunca chegaríamos a esse ponto. Então, parabéns. E a minha alegria, as portas abertas sempre do meu gabinete e de toda a minha equipe para vocês. Muito obrigada. Bom, nas minhas considerações finais, o que eu tenho a dizer é que não adianta resistir à tecnologia, vivemos na era digital, vamos viver o real digital, será a realidade, será possivelmente nas relações de poder público, muito em breve, o principal meio de pagamento, não tenho a menor dúvida disso, e esse real digital ele vai lastrear certamente o mercado de cripto aqui no nosso país. Ele talvez permita que municípios, estados, poder público possa ter a sua carteira em cripto, ainda que seja no real digital, mas ancorada em criptomoeda. E com isso, a gente vai ganhar ainda mais escala, vamos atrair mais investidores, porque o papel dos órgãos de fiscalização será exercido a partir da regulamentação da lei das criptomoedas e o papel do Senado Federal pelos seus representantes, e estão atentos, como todos no Congresso, a essa evolução e prontos a suprir outras lacunas como essas que nós identificamos aqui, e certamente serão supridas o caso da segregação, o caso das transações com o poder público, das carteiras de criptoativos pelo poder público, manter, né? Porque senão a gente vai dizer que a gente paga nosso IPTU com criptomoeda da mesma maneira que você pode pagar com ien, com franco, com suíço, com dólar. Você só troca ele para real e paga. Aí dá no mesmo, né? Aí não entramos na era digital. Muito obrigado. Bom, também queria agradecer, né? Foi uma ótima oportunidade de estar aqui e poder discutir tema tão relevante. Só lembrar novamente, né, que o CAD está ali disponível. Como a Soraya comentou, né, a gente mas a maior parte das vezes que o CAD age é porque vem uma reclamação do mercado. O mercado que vai saber exatamente o que está acontecendo e vai levar ao conhecimento do CAD. Então, essa interação com o mercado é muito importante para a gente entender, identificar quando alguma coisa realmente é anticoncorrencial e que tem que ter uma intervenção para conseguir melhorar ali o ambiente, né, e diminuir essas assimetrias de informação, esses problemas, para que a gente tenha, no final, um bem-estar ali maior para o consumidor. Obrigada. Eu já falei muito, só quero agradecer, não vou falar mais, já falei 3 vezes. Obrigado. O relógio já está piscando, eu também vou ser muito breve, agradecendo mais uma vez o convite, para nós é uma honra estar aqui. Ter a oportunidade de falar diretamente com vocês, que são a parte maior interessada em tudo que foi discutido aqui, é muito satisfatório. Queria deixar um recado mais uma vez, estamos de portas abertas, queremos dialogar com o mercado, com vocês, com o Banco Central e com a CVM, enfim, com o órgão regulador, para poder apoiar nas metas e nas ações de prevenção à lavagem de dinheiro, sem que entremos no overcompliance. Acabei não falando isso, mas queria deixar esse recado. O overcompliance não faz parte da nossa intenção. Então, a gente precisa, sim, de um mercado bem regulado, mas que não seja engessado demais, que não permita um trabalho com essas tecnologias que são realidade há algum tempo.
E, da nossa parte, queremos apoiar naquilo que for possível. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Obrigado. Rodrigo?